O milionário se surpreende quando a mendiga negra surge como diva e desafia todos na festa. Era para ser só mais uma noite de luxo, sorrisos ensaiados e copos cheios no baile da elite carioca. Os lustres brilhavam feito estrelas, os homens ajustavam os ternos caros e as mulheres desfilavam vestidos longos, cobertos de joias reluzentes. No meio daquela selva dourada, ninguém esperava que uma mendiga negra, como alguns cochichavam com desprezo, fosse surgir como a verdadeira diva da festa. E pior, que fosse justamente Keila Oliveira, a faxineira que todos ignoravam no escritório da Negócios e CIA. Keila, 25 anos, da Zona Norte, cruzou aqueles salões gigantescos com um misto de nervosismo e fogo nos olhos. Lembrava-se das humilhações diárias, dos risinhos abafados dos executivos que nem a cumprimentavam, do peso invisível dos olhares que a descartavam assim que passava. Mas, naquela noite, algo estranho flutuava no ar, como se a própria atmosfera soubesse que algo estava pré. Risadinhas despontaram. Mas Bruno não imaginava o que estava mexendo. Nem de longe. Keila, com o coração batendo feito tambor, encarou o desafio. Não era só por ela. Era pela avó Sônia, aquela mulher que tinha costurado sonhos em tecidos caros, conquistando respeito num mundo que quase a esmagou. Com a ajuda de Isabelita Santos, amiga fiel de Sônia, Keila ganhou roupas que pareciam saídas de revistas, penteados que brilhavam sob as luzes e uma confiança que virou armadura. Cada passo no salão fazia as cabeças girarem, espantadas. O silêncio repentino cada vez que ela passava era mais ruidoso que os gritos que a precederam. Bruno, que até então era o centro das atenções, começava a murchar. A postura arrogante, o sorriso sarcástico, tudo ameaçado por uma mulher que antes ele ignorava como um nada. Um murmurinho inquieto crescia entre os convidados, olhares que picavam, sussurros venenosos e um frio espiralando pela espinha do jovem milionário. Não era só a beleza de Keila, mas a presença, imponente, real, indomável. Seu olhar brilhava com a chama de quem não se deixa apagar fácil. E quando, enfim, um segredo até então enterrado no passado de Bruno explodiu na festa, a festa virou palco de uma tempestade. Risos se calaram, conversas cortadas, um silêncio pesado, cheio de ameaças não ditas. Keila sentiu um nó enorme na garganta, o aperto no peito. Essa não era uma batalha qualquer. Era uma guerra contra o próprio sistema, que a tinha reduzido a invisível. Agora, de pé ali, em meio à alta sociedade, ela sabia que cada passo seu podia estremecer o trono de Bruno e de muitos outros. Mas e ela? Estaria pronta para enfrentar não só aquele homem, mas todo o julgamento, hipocrisia e rancor daquela elite que sempre fingiu que ela não existia? A resposta estava ali, naquele instante tenso, esperando para ser desvendada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Keila estava ali, no centro do salão, com o coração acelerado e a adrenalina borbulhando nas veias. Ela sabia que aquele era o seu momento, sua chance de brilhar, de provar que não era apenas a faxineira invisível. Mas antes que ela pudesse tomar a frente, a atmosfera tensa da festa se agitou de forma inquietante. Um grito estridente cortou o silêncio, vindo da entrada principal.
Todos se viraram. Os sussurros e risadinhas se transformaram em murmúrios ansiosos. Kayla, com os olhos fixos na cena, viu uma mulher pálida e ofegante entrar. A pele com pin-raviner pálida, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de medo. Ela parecia uma sombra, como se o próprio terror a tivesse acompanhado até ali. "Bruno, temos que falar. É sobre seu pai." As palavras dela ressoaram como um trovão. Bruno, que até então se mostrava seguro, ficou pálido. O choque estampado em seu rosto poderia ser observado a quilômetros de distância. O ambiente, que já estava carregado, agora se tornava pesado e ameaçador. Kayla não compreendeu imediatamente, mas notou que os rostos dos convidados estavam mudando. Assustados e curiosos, ela sentiu um aperto na garganta. Tudo o que era festa e glamour agora parecia um eco distante. A mulher continuou, em meio ao choro e à urgência. Eu tenho provas. Seu pai, ele fez coisas terríveis." O murmúrio da multidão cresceu como um mar revolto. Os olhares se cruzavam, em busca de um significado para o que acabava de ser revelado. Kayla, nervosa, sentiu que a própria terra sob seus pés tremia. O que estava acontecendo? O que Bruno, o milionário arrogante, tinha que esconder? Bruno, com a expressão contorcida entre raiva e desespero, tentou se impor. "Saia daqui!" gritou, mas sua voz começou a falhar. Ele percebeu que a mulher, com toda a sua fragilidade, estava armada com a verdade. Essa verdade que poderia desmoronar a fachada que sua família havia construído com tanto esmero. No fundo, algo se acendeu dentro de Kayla. O sentimento de ser invisível era intensificado pela presença daquela mulher. Essa era uma batalha que, de repente, parecia maior que qualquer festa repleta de luxo. Essa era a luta pelos direitos de ser ouvida, de ser vista. Mas situada entre dois mundos, entre a vulnerabilidade da mendiga e a arrogância do milionário, Kayla sabia que seu próprio passado não era tão distante daquela revelação. Ela escutou a mulher, e cada palavra dela reverberou profundamente. "Você tem que ver. Não é o que você pensa, Bruno. A verdade está nas mãos da sua mãe." A mulher finalizou, derrubando a última barreira de controle que o jovem mantinha. Um silêncio ensurdecedor pairou no ar. Kayla sentiu isso como um golpe. Enraizados em um abismo de mentiras familiares e segredos, cada convidado se tornava um espectador em um drama que os incluía. Os olhares agora estavam fixos em Kayla, como se a vista dela estivesse um espelho refletindo o que havia de mais oculto em cada um deles. Ela se deu conta de que, mais do que apenas uma faxineira, poderia ser também a voz da mudança. Mas e agora? Ela estava pronta para se erguer? Para se posicionar em meio às revelações que poderiam não só arruinar Bruno, mas também ela mesma? O que essa revelação significava para sua história? E mais importante, para o futuro. O choque pairou no ar, e o destino da festa estava longe de ser certo. As placas tectônicas de tudo o que conheciam estavam se movendo, e Kayla estava no epicentro. Kayla estava ali, no centro do salão, com o coração acelerado e a adrenalina borbulhando nas veias. Ela sabia que aquele era o seu momento, sua chance de brilhar, de provar que não era apenas a faxineira invisível. Porém, antes que ela pudesse tomar a frente, a atmosfera tensa da festa se agitou de forma inquietante. Um grito estridente cortou o silêncio, vindo da entrada principal. Todos se viraram. Os murmúrios de curiosidade se transformaram em uma comoção crescia. Kayla, com os olhos fixos na cena, viu uma mulher pálida e ofegante entrar. A pele dela estava branca como papel. Os cabelos desgrenhados pareciam ter sido arrastados pelo vento, e os olhos, arregalados de medo, refletiam uma verdade aterrorizante. "Bruno, precisamos falar. É sobre seu pai." A voz dela cortou o ar como uma faca. O choque estampado no rosto de Bruno era visível até de longe. O ambiente, que já estava carregado, agora se tornava simplesmente insuportável.
Keila não compreendeu imediatamente, mas notou que os rostos dos convidados estavam mudando, assustados e curiosos. Ela sentiu um aperto na garganta. Tudo o que era festa e glamour parecia agora ser uma farsa. Eu tenho provas. Seu pai, ele fez coisas terríveis. As palavras da mulher ressoaram como um trovão. Bruno, que aos poucos tentava se impor, estava se desmoronando, sua voz falhando ao tentar gritar para que ela saísse. A mulher, tremendo, continuou. Você não vai acreditar, Bruno, mas a verdade está nas mãos da sua mãe. O silêncio se fez absoluto. O murmúrio cresceu como um mar revolto, tensionando os ânimos. A imagem de Keila se iluminava na mente dos convidados, como se ela fosse uma divindade emergindo de sombras. Mas no mesmo instante, as revelações da mulher mudaram o foco. A tensão alternava entre o que ela poderia ser e as verdades devastadoras que se desenrolavam. Então, como um filme em câmera lenta, Keila percebeu que tudo ali poderia desmoronar a qualquer momento. No meio da multidão, ela viu outros rostos conhecidos, mas ele não tinha tempo para pensar em nada disso. O mundo desmoronava ao seu redor. E foi então que um som cortou as vozes. Um estrondo, como se algo estivesse batendo no chão. As pessoas recuaram, pálidas de medo. Quando o olhar de Keila se voltou para a direção do som, ficou horrorizada ao ver o corpo de uma mulher caída no chão. A aparência de quem tinha chegado ali fugindo de algo maior. Era a mãe de Bruno, Dona Helena. O rosto dela estava pálido, os lábios roxos e sem vida. A festa que um dia reluzira como um lindo conto de fadas, agora se transformava em um pesadelo. As luzes brilhantes sob as cabeças das damas e dos cavalheiros brilhavam com uma intensidade irreal, como um contraste sombrio com a cena caótica. O que acontecera ali? Como tudo aquilo poderia se desenrolar em poucos minutos? Os murmúrios se intensificavam. Keila sentiu um nó na garganta e um frio na espinha. O choque das revelações e a queda de Dona Helena foram como um terremoto, criando fissuras nas relações que antes pareciam sólidas. O olhar de Bruno, que antes tinha uma segurança devastadora, agora parecia perdido, aturdido. E era quase engraçado pensar que ele mesmo poderia ser parte da instabilidade. E em meio à confusão, Keila entendeu que esse caos não era só de Bruno, mas da alta sociedade que sempre a ignorou. Ela percebeu que a revelação sobre os segredos de Bruno poderia ser a chave para a sua redenção, ou o começo de um novo pesadelo. Mas isso era apenas o começo. O que mais ela poderia descobrir? As peças desse tabuleiro estavam se movendo. O que significava a queda de Dona Helena? Será que Bruno ainda teria algum controle sobre a verdade que estava se revelando? As perguntas ecoavam, e o silêncio da festa preenchia os espaços. A trama intricada da vida deles se entrelaçava em um mistério que estava longe de ser resolvido. Keila estava ali, no centro do salão, o coração acelerado e a adrenalina borbulhando nas veias. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a romper. Dona Helena caíra e o que antes era uma festa de glamour agora parecia um pesadelo. Os convidados aturdidos trocavam olhares nervosos, todos sem saber o que fazer. O mundo de Bruno desmoronava diante de seus olhos, e Keila sentiu um misto de medo e expectativa. Então, antes que alguém pudesse se mover, uma figura imponente emergiu da multidão. Era a Isabelita, a amiga de sua avó, com um semblante sério e decidido. Ela atravessou o salão como uma tempestade, dirigindo-se rapidamente a Bruno, que ainda estava em choque, a boca entreaberta. As vozes dos convidados ecoavam, sussurrando sobre a cena grotesca, mas ela ignorou tudo. Bruno, você precisa ouvir isso. Sua voz cortou o silêncio. Você não pode ficar aqui. O que está prestes a acontecer é muito maior do que você imagina. Bruno a encarou.
a expressão misturada entre desprezo e desespero. O que você sabe? A minha mãe precisa de ajuda. Ele gesticulou, mas Isabelita se aproximou, quase o empurrando para trás. Não é só isso. Você precisa entender a verdade sobre seu pai e sobre sua mãe também. A urgência na voz dela fez com que a multidão voltasse a se calar. Os olhares agora fixos na mulher que era uma estranha, mas parecia carregada de segredos. Um calafrio percorreu o corpo de Keila. O que será que Isabelita sabia? As palavras carregavam peso e a atmosfera se tornava ainda mais sufocante. Ela podia sentir o atrito, como se a verdade estivesse prestes a rasgar o véu da mentira que cobria a elite carioca. Dona Helena, no chão, começava a reagir, os olhos piscando lentamente como se despertassem de um pesadelo. Não, ela murmurou, tentando se levantar. Mas antes que pudesse falar, Bruno, em um impulso, tentou segurá-la. Era um momento crítico, e Keila percebeu que tudo poderia mudar ali mesmo. E, de repente, um grito ecoou pela sala, congelando a todos. Era a mulher do grito inicial, agora pálida e tremendo. Bruno, não! Ele não pode saber! Keila sentiu um fio de eletricidade no ar. O que mais havia escondido ali? Um medo profundo começou a tomar conta dela. A mulher estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Então, um enrolar de fios de história começou a formar uma nova trama bem diante dos olhos dela. Ele precisa saber. É por isso que você está aqui. Isabelita insistiu, ignorando a interrupção. A verdade. O que seu pai fez. O que ele verdadeiramente é. Então, o chão parecia tremer, e Keila, olhando para Bruno, percebeu uma sombra de reconhecimento passando por seu rosto. Uma onda de terror. Seus olhos estavam arregalados, e então a mulher se virou para Bruno, apontando um dedo trêmulo. Você não sabe quem você é, Bruno. A sua linhagem, tudo é uma mentira. Você é filho de uma mulher que ele destruiu. A sua verdadeira mãe. Um choque monumental percorreu o salão, enquanto todos os olhares se voltaram para Bruno. O tempo parou. Keila sentiu um nó apertar na garganta, e a sensação de uma bomba prestes a explodir era inegável. Os sussurros aumentaram. Torna-se um grito coletivo. Os rostos que antes eram cheios de desprezo, agora tinham uma expressão de puro assombro. Keila entendeu que a festa não era apenas uma exibição de riqueza, mas um palco de segredos obscuros. Bruno estava prestes a perder tudo o que pensava saber sobre si mesmo. Por um instante, a perspectiva do futuro de todos na sala mudou. Keila compreendeu que estava no centro de uma tempestade que poderia revelar suas próprias verdades e, ao mesmo tempo, engolir todos à sua volta. E enquanto a vida de Bruno começava a desmoronar, Keila não sabia se deveria se alegrar ou temer pela sua própria segurança. As dúvidas ecoavam em seu coração. O que viria a seguir? Keila sentiu que a sala estava prestes a explodir. A tensão no ar era insuportável e todos os olhares estavam fixos em Bruno. Você é filho de uma mulher que ele destruiu. As palavras da mulher reverberaram como um trovão. E por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. O que mais poderia ser revelado? Mas antes que alguém pudesse digerir tudo aquilo, um grito furioso cortou o ar. Era a avó de Keila, Sônia, que havia chegado de repente. A sua expressão era uma mistura de fúria e temor, os olhos brilhando com uma intensidade que Keila nunca tinha visto. Dona Helena, o que você fez? Sônia gritou. Seu tom era angustiado, e os murmúrios da multidão se intensificaram, com os convidados se perguntando o que poderia ter acontecido. A história estava começando a se desenrolar de uma forma surpreendente. A mulher caída no chão, Dona Helena, começou a se mover, sua mão inquieta buscando apoio. Mas agora, enquanto todos observavam em silêncio, a realidade parecia cada vez mais confusa. Não é o que você pensa, ela murmurou, e as palavras estavam carregadas de uma súbita revelação
que Keila não conseguia compreender. Sônia se aproximou, a voz tremendo. Você não deveria ter trazido isso à tona. Pensamos que estaríamos protegendo você. A revelação de que havia algo a mais na vida de Bruno trouxe um novo peso à situação. Keila ficou paralisada. O que a sua avó sabia e nunca contou. A verdade a cercava, mas ela não tinha as respostas. Bruno, que estava atordoado, começou a se mover. Ele estava em choque, mas também havia raiva em seus olhos. Então é verdade? Eu sou o que você diz? Ele se virou para a mulher que havia gritado e a sala assistia com respiração contida. O que mais ele ainda não sabia? O que mais estava escondido em sua própria história? E foi então que o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou por trás de Dona Helena, como se o chão estivesse se abrindo sob os pés de todos. Uma figura abruptamente surgiu do fundo do salão. Era um homem alto, com traços familiares. Ele estava radiante, cabelos desgrenhados e um sorriso que não combinava com o clima de caos. Eu vim te buscar, filho, ele gritou, como se o tempo não tivesse passado. Os convidados ficaram paralisados e a confusão tomou conta. Quem era aquele homem? Keila sentiu o coração disparar. O que está acontecendo? As palavras saíram instantaneamente, mas ninguém parecia escutar. O homem começou a se aproximar de Bruno. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Bruno mal conseguia acreditar no que estava vendo. O homem que se apresentava como seu pai. Mas a conexão era palpável. Keila sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. A revelação de que Dona Helena estava, de algum modo, envolvida em tudo isso a deixava confusa. E o que iria acontecer agora? Dona Helena se levantou, sentando-se lentamente, a palidez do rosto agora intensificada. Não! Não faça isso! Ela implorou, a voz arrebatada pela urgência. Mas o homem apenas olhou para ela. E algo nas expressões de ambos, que antes eram apenas personagens de um jogo, agora eram peças de um tabuleiro incontrolável. Keila estava presa em uma tempestade de emoções. O que mais estava por vir? O que significava tudo isso? O que essa reviravolta significava para os segredos que ela guardava e que ainda não entendia? O olhar de Bruno, agora inundado de dor e confusão, mirava a multidão, e seus olhos encontraram os dela. O silêncio pairou, como se o tempo tivesse desacelerado. Você precisa decidir, Bruno. A verdade está aqui, mas pode doer. As palavras pesadas do homem ressoaram, e Keila ficou sem fôlego. O que significava essa verdade? E o que viria a seguir? A única certeza que agora tinha era que tudo estava prestes a mudar, e o futuro que imaginara já não existia mais. Keila estava presa em um turbilhão de emoções, e a revelação do homem misterioso diante de Bruno a deixou em um estado de choque. As palavras pesadas de Isabelita ecoavam enquanto ela absorvia a cena. Agora, Dona Helena começava a se levantar, com uma expressão de desespero e medo, e todos na sala sentiram o peso desse momento incrível. Você não pode dizer isso! Bruno gritou, seu olhar se alternando entre o pai perdido e a mulher que estava no chão. Como você pode? A frustração se misturava com confusão. Ele estava prestes a desvendar o que realmente era, mas o que isso significava para Keila? Bruno, você precisa ouvir a verdade, implorou o homem, aproximando-se mais. A tensão na sala era quase insuportável. O bateria de corações podia ser ouvida, como um tambor batendo forte, e todos aguardavam a próxima palavra, o próximo movimento. Dona Helena se ergueu de forma trêmula. Você não tem ideia do que está começando. Isso é mais profundo do que você imagina. Seus olhos estavam arregalados, e sua voz, antes forte,
agora soava frágil como um cristal prestes a se despedaçar. Kayla sentiu um frio na espinha, uma sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Mas então, como um flash de relâmpago atravessando uma noite escura, a sala escureceu. As luzes começaram a piscar, e um calafrio percorreu as costas de Kayla. Algo estava errado. A atmosfera pesada que cercava todos eles parecia estar carregada com uma energia sinistra. E então, o pior aconteceu. Um grito cortou o ar, vindo da parte de trás da sala, como se os ecos da verdade estivessem ganhando vida. Era um grito que não parecia humano, uma nota de desespero absoluto e agonia. Não! Não pode ser verdade! Alguém gritou. A multidão virou-se bruscamente, seus rostos cheios de terror. E na penumbra, uma figura surgiu. Era outra mulher, com o cabelo desgrenhado, mas o que a tornava notável eram as marcas de lágrimas e o desespero estampados, uma expressão que falava de um sofrimento profundo. "Eu sou a verdadeira mãe do Bruno!" ela gritou, sua voz quebrando no final. Kayla sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? A sala virou um mar de murmúrios e exclamações, como um vulcão prestes a entrar em erupção. As revelações se amontoavam como blocos de uma torre prestes a desabar. O que está acontecendo? Kayla pensou, a mente turva, incapaz de absorver a magnitude da declaração. Bruno, agora pálido como uma sombra, olhou para a mulher, para sua suposta mãe, e então seu olhar se dirigiu a Dona Helena, confuso e perdido. "O que você fez, mãe?" Ele perguntou, quase sussurrando, uma fraqueza que aflorava em seu tom de voz. A multidão estava em transe, cada um tentando perceber as conexões. Kayla prendeu a respiração. A revelação não apenas abalava a fundação da vida de Bruno, mas também reavivava os segredos que ela pensava ter deixado para trás. A verdade, a cruel verdade, estava prestes a destruir tudo. "Bruno, não é o que você pensa." Dona Helena respondeu, sua voz tingida de desespero. "Eu fiz o que fiz para proteger você. Mas agora está tudo perdido." E assim, Kayla se viu em um labirinto de emoções, lembranças da sua própria vida ecoando enquanto tentava entender o que tudo aquilo significava. O que mais estava escondido por trás daquela fachada glamourosa e cheia de segredos? Seu coração estava acelerado, e de repente uma ideia cresceu dentro dela. Era como se a chave para um mistério muito mais profundo estivesse dentro de sua própria história. E enquanto a sala mergulhava em caos e confusão, Kayla sentiu uma onda de coragem emergindo. Mas seria isso verdade? Poderia ela realmente ter a força para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? O que mais poderia acontecer agora que tudo estava exposto? O que realmente era verdade? O chão sob seus pés ainda estava se movendo, e ela sabia que isso apenas começava. Kayla estava presa em um turbilhão de emoções, e a revelação da mulher diante de Bruno deixava-a estado de choque. O ambiente estava pesado, cada respiração parecia um desafio. Dona Helena se levantava lentamente, e o medo estampado em seu rosto era um sinal de que tudo estava prestes a mudar. O homem que afirmava ser o pai de Bruno se aproximou mais, sua voz carregada de desespero. "Você precisa abrir os olhos, Bruno. A verdade sobre sua mãe, sobre tudo o que sabemos, vai abalar suas fundações." Ele gesticulou, sua energia intensificando a tensão na sala. Dona Helena gritou, Não, não faça isso!" Mas sua súplica era ignorada por Bruno, que estava confuso e com os olhos arregalados, tentando processar a montanha de informações que surgiam a cada segundo. Kayla sentia o coração disparar. O que mais poderia acontecer? As revelações se acumulavam, e por um momento tudo parecia congelar. Então, o chão sob seus pés pareceu tremer. Um grito cortou o ar.
Não era um grito qualquer, mas um som de dor desesperado que penetrava em cada canto da sala. Você destruiu vidas, Helena. A mulher que se afirmava ser a verdadeira mãe de Bruno se virou para Dona Helena, seus olhos cheios de lágrimas, e o ódio era palpável. Você fez isso com intenção. Você sabia o que estava fazendo. A multidão ficou em silêncio absoluto. As vozes sumiram, e o zumbido de murmúrios se transformou em um eco distante, como se todos estivessem assombrados pelas verdades obscuras que estavam sendo reveladas. Keila sentiu um nó na garganta. A tensão, o medo e a expectativa estavam misturados em um torvelinho de emoções dentro dela. Bruno, aturdido, olhou para a mulher que havia gritado, buscando alguma resposta. O que você está dizendo? O que você quer dizer com destruiu vidas? A fragilidade em sua voz ecoava pela sala, e Keila percebeu que não estava apenas diante de uma revelação. Era um desmoronamento, uma explosão de verdades. Foi quando o homem que se dizia pai de Bruno se adiantou, seu rosto empalidecendo. Ela não é a única com segredos, meu filho. Todos nós carregamos o peso do que aconteceu. A traição, a mentira. Você precisa saber tudo antes que seja tarde demais. Ele respirou fundo, um som trêmulo escapando dos seus lábios. Dona Helena, lutando para se levantar, soltou uma frase que fez o chão parecer ceder sob os pés de todos. Você não pode saber a verdade. Não pode saber que você não é filho do seu pai. Você é filho de outro homem. O impacto de suas palavras ecoou como um peso no espaço, e a sala se encheu de murmúrios frenéticos. Bruno estava paralisado, sua expressão transformando-se em uma mistura de fúria e desespero. O que você está tentando dizer? Sua voz tremia, e o pânico começava a tomar conta. A mulher, em uma explosão de emoção, berrou. Você não é nada do que lhe disseram. Sua vida é uma farsa, e eu sou a única que pode contar a verdade. Keila se sentiu enjoada. A confusão e o choque estavam desenfreados. As revelações não apenas balançavam os mundos de todos, mas também começaram a desmoronar a própria estrutura da elite carioca. Cada palavra era um golpe, e cada olhar na sala refletia horror e incredulidade. Havia uma razão para você nunca ter visto seu pai. Ele não é quem você pensa, Bruno. A mulher continuou, sua voz agora mais alta, uma onda de força na tempestade de confusão. Os olhares se entrechocavam, cada convidado agora se dando conta de que, no fundo, todos estavam presos na teia de mentiras. Keila olhou para Bruno e viu não só a dor, mas também uma centelha de raiva se acender. Como ele reagiria a essa verdade devastadora? O que essa revelação significaria para o futuro deles? A sala estava à beira de implodir, e a única certeza que Keila tinha era que a verdade não só mudaria tudo, mas os afundaria todos em um abismo sem fim. O que mais estava prestes a ser revelado no coração daquela tempestade? Enquanto a tensão pesava no ar, Keila sabia que algo ainda mais profundo estava prestes a emergir. Cada segundo era uma contagem regressiva para o que estava por vir. Keila estava presa em um turbilhão de emoções, e a revelação da mulher diante de Bruno deixava-a em estado de choque. O ambiente estava pesado, cada respiração parecia um desafio. Dona Helena se levantava lentamente, e o medo estampado em seu rosto era um sinal de que tudo estava prestes a mudar. O homem que afirmava ser o pai de Bruno se aproximou mais, sua voz carregada de desespero. Você precisa abrir os olhos, Bruno. A verdade sobre sua mãe, sobre tudo o que sabemos, vai abalar suas fundações. Ele gesticulou, sua energia intensificando a tensão na sala. Dona Helena gritou, não, não faça isso. Mas sua súplica era ignorada por Bruno, que estava confuso e com os olhos arregalados, tentando processar a montanha de informações que surgiam a cada segundo. Keila sentia o coração disparar. O que mais poderia acontecer? As revelações se acumulavam, e por um momento,
Tudo parecia congelar. Então, o chão sob seus pés parecia tremer. Um grito cortou o ar. Não era um grito qualquer, mas um som de dor, desesperado, que penetrava em cada canto da sala. Você destruiu vidas. Helena, a mulher que se afirmava ser a verdadeira mãe de Bruno, se virou para Dona Helena, seus olhos cheios de lágrimas, e o ódio era palpável. Você fez isso com intenção. Você sabia o que estava fazendo. A multidão ficou em silêncio absoluto. As vozes sumiram e o zumbido de murmúrio se transformou em um eco distante, como se todos estivessem assombrados pelas verdades obscuras que estavam sendo reveladas. Kayla sentiu um nó na garganta. A tensão, o medo e a expectativa estavam misturados em um torvelinho de emoções dentro dela. Bruno, aturdido, olhou para a mulher que havia gritado, buscando alguma resposta. O que você está dizendo? O que você quer dizer com destruiu vidas? A fragilidade em sua voz ecoava pela sala, e Kayla percebeu que não estava apenas diante de uma revelação. Era um desmoronamento, uma explosão de verdades. Foi quando o homem que se dizia pai de Bruno se adiantou, seu rosto empalidecendo. Ela não é a única com segredos, meu filho. Todos nós carregamos o peso do que aconteceu. A traição, a mentira. Você precisa saber tudo antes que seja tarde demais. Ele respirou fundo, um som trêmulo escapando de seus lábios. Dona Helena, lutando para se levantar, soltou uma frase que fez o chão parecer ceder sob os pés de todos. Você não pode saber a verdade. Não pode saber que você não é filho do seu pai. Você é filho de outro homem. O impacto de suas palavras ecoou como um peso no espaço, e a sala se encheu de murmúrios frenéticos. Bruno estava paralisado, sua expressão transformando-se em uma mistura de fúria e desespero. O que você está tentando dizer? Sua voz tremia, e o pânico começava a tomar conta. A mulher, em uma explosão de emoção, berrou. Você não é nada do que lhe disseram. Sua vida é uma farsa. E eu sou a única que pode contar a verdade. Kayla se sentiu enjoada. A confusão e o choque estavam desenfreados. As revelações não apenas balançavam os mundos de todos, mas também começaram a desmoronar a própria estrutura da elite carioca. Cada palavra era um golpe, e cada olhar na sala refletia horror e incredulidade. Havia uma razão para você nunca ter visto seu pai. Ele não é quem você pensa, Bruno. A mulher continuou, sua voz agora mais alta, uma onda de força na tempestade de confusão. Os olhares se entrechocavam. Cada convidado agora se dando conta de que, no fundo, todos estavam presos na teia de mentiras. Kayla olhou para Bruno e viu não só a dor, mas também uma centelha de raiva se acender. Como ele reagiria a essa verdade devastadora? O que essa revelação significaria para o futuro deles? Mas então, no auge da confusão, outro elemento inesperado entrou em cena. O chão sob os pés de Kayla começou a rachar. E a multidão, ainda em choque, não pôde evitar olhar para baixo. Uma fissura surgiu, mais próxima de Kayla do que dos outros. Um som de algo pesado se moldando no interior da terra. Um estrondo aterrorizante seguindo. E então, um corpo. Alguém estava emergindo de dentro da fissura, como se a própria terra estivesse vomitando alguém muito familiar. Era um homem, sujo e ferido, mas aos olhos de Kayla, era inconfundível. Era seu pai, Anésio, que ela achava ter perdido para sempre. Ele olhou nos olhos dela, quase como se soubesse a profundidade da verdade que ele mesmo carregava. Kayla, você não sabe. Ele começou, mas o olhar dos outros se virou para ele, confusos e indignados. O ar ficou pesado, e as expressões mudaram de choque para horror. A indignação tomou conta da sala. O que ele faz aqui? O que você escondeu, Kayla? A pergunta se erguia, cortando o silêncio como uma faca afiada. Kayla se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob ela.
As verdades que ela sempre temeu estar escondidas se desmoronavam agora. Como ele tinha voltado? O que mais ele esconderia? E mais importante, que conexão ele tinha com tudo isso? Enquanto a sala encolhia ao seu redor, Kayla percebeu que as cartas estavam sendo embaralhadas novamente, e a tempestade de emoções e segredos apenas começava. O que mais ela não sabia? O que viria a seguir agora que seu pai havia voltado? Com essas perguntas ecoando na mente de todos, a tensão estava no auge, e o futuro era uma incógnita aterrorizante. Kayla estava paralisada, e ao olhar para seu pai, a confusão tomou conta dela completamente. Um misto de alívio e terror pulsava dentro dela. O que seu pai estava fazendo ali? A sala estava em um abismo de incerteza, e todos os olhos estavam fixos neles, como se estivessem prestes a testemunhar uma catástrofe. Então, do fundo do salão, um sussurro surge. É ele! Ele voltou! Alguém murmura, e os rostos na multidão começam a se contorcer em emoções variadas. Medo, raiva, incredulidade. Kayla sentiu um nó na garganta. Seu pai, Anésio, estava de volta, e com ele vinham mais mistérios do que respostas. Bruno, ainda chocado com aquelas revelações, parecia perdido. A tensão era palpável. Por que você não me disse que ele estava vivo? Ele perguntou a Dona Helena, a voz trêmula, mas carregada de raiva. O que mais você esconde de mim? Dona Helena estava em estado de choque. As palavras se perderam em sua boca. Kayla sentiu que as engrenagens da história estavam começando a girar. Mas para onde isso levaria? Então o inesperado aconteceu. O homem que afirmava ser o pai de Bruno avançou um passo diante da confusão, e a multidão ficou em silêncio, como que segurando a respiração. Ele se virou para Bruno e, em um gesto desesperado, gritou: Você não só é filho de outro homem, Bruno. Você é um herdeiro ilegítimo, o que significa que seu verdadeiro pai, ele é alguém que todos achavam que estava morto. As palavras dele se espalharam pela sala, como um incêndio. O chão pareceu tremer novamente, e os murmúrios se transformaram em gritos de choque e espanto. Os convidados estavam em estado de completa incredulidade. Kayla olhou para Bruno, que agora estava branco como a palha. O que o homem queria dizer? O que mais se escondia sob a superfície desse mar de mentiras? Dona Helena se recobrou rapidamente e, com um gesto desesperado, gritou: Não! Você não pode dizer isso. Não pode expor tudo assim. Mas sua tentativa de controle já era insuficiente. As emoções pulsavam intensamente. O pânico tomou conta de todos. E aquele era um momento que ninguém jamais esqueceria. É a verdade, Helena. E você sabe disso. O legado do seu marido, seu segredo está finalmente exposto. Kayla percebeu que o homem estava falando de um poder muito maior do que qualquer um na sala poderia imaginar. A elite que parecera tão sólida agora parecia se desmoronar ao som de uma única revelação. As cabeças se viraram, olhares de desprezo misturados com temor. O murmúrio coletivo começou a se transformar em gritos. A mãe de Bruno, que tentava se erguer, desabou de novo, a repressão das emoções a esmagando. Kayla sentiu o frio da angústia se espalhar por seu próprio corpo. Qual era a verdadeira história? O que mais estava escondido sob as camadas de antigos segredos? Bruno, agora em pé firme, desafiou o homem com o olhar, enquanto as palmas suadas apertavam os dedos. E eu? O que isso significa para mim? O que você quer de mim? O desespero na voz dele era palpável. Kayla percebeu que a guerra estava apenas começando. E quando a verdade começou a se desdobrar, algo nas palavras do homem a atingiu, como um relâmpago atravessando a escuridão. Bruno, você pode ser o único que pode finalmente romper a maldição que pesa sobre nossas famílias desde sempre. Você tem poder, um poder que você não pode entender ainda. O pânico e a esperança travavam uma batalha dentro da sala, e Kayla se sentiu mais perdida do que nunca.
As revelações estavam criando um abismo entre o que seus corações desejavam e o que a verdade apresentava. O caos se instalava, e enquanto todos lutavam para lidar com a tensão que crescia, Taylor percebeu que tinha um papel fundamental nesta história. Mas o que um herdeiro ilegítimo realmente significava para todos eles? E o que viria depois, com as verdades agora expostas? Antes que pudesse articular suas próprias preocupações, as luzes começaram a oscilar novamente. Kayla teve certeza de que a história dela e a de todos ali presentes estava longe de terminar. O futuro se tornava um labirinto de incertezas, e as consequências da verdade apenas começavam a se revelar. Em meio ao caos, Kayla olhava para seu pai, Anésio, se perguntando como tudo havia chegado a esse ponto. O ambiente estava pesado com revelações e emoções à flor da pele. As vozes dos convidados se misturavam em sussurros nervosos, mas ela não conseguia se mover. As peças do quebra-cabeça estavam montadas, mas o quadro ainda era obscuro. Você está vivo?" murmura Bruno, seus olhos arregalados de incredulidade. O homem que afirmava ser seu verdadeiro pai também estava surpreso. "Não foi fácil me manter afastado, Bruno, mas agora precisamos unir forças", ele disse, mais firme do que havia apresentado até então. Kayla sentiu sua garganta seca. A verdade se desenrolava como uma tempestade sobre eles, e sua própria história a puxava de volta. Seus pais, seus segredos, tudo era parte de uma teia muito maior. "O que você quer dizer com unir forças?" perguntou Bruno, olhando entre os dois homens, confuso e angustiado. A mulher que havia gritado antes, que se afirmava ser a verdadeira mãe de Bruno, interrompeu. "Vocês precisam entender que essa batalha não é apenas sobre vocês, mas sobre todas as famílias que sofreram sob o peso dessas mentiras." A intensidade de sua voz chamou a atenção de todos. Os olhares se voltaram para Dona Helena, que agora estava em pé, mas tremendo. "Você não pode expor as verdades de nossas famílias assim. Isso destruirá tudo", ela clamou. Mas a energia da sala era elétrica, e as respirações ofegantes se tornaram evidentes. A multidão estava dividida. Alguns puseram a mão na boca em choque. Outros cochichavam entre si. Kayla sentiu uma pressão crescente no peito. Era sua vez de agir. Com coragem, ela se aproximou de Bruno e, em meio ao turbilhão, perguntou: "O que você quer, Bruno? O que você vai fazer com tudo isso agora?" Ele a olhou, confuso. Uma sombra de determinação começando a aparecer em seu olhar. "Preciso saber a verdade. Estou cansado de viver em um mundo de ilusões", ele respondeu com firmeza. O eco de suas palavras trouxe um breve silêncio à sala. E foi então que um grito cortou o ar. "Você tem que saber, Bruno. A verdade vai libertar você." As palavras da mulher reverberaram, e Kayla lembrou-se de sua própria luta para encontrar voz onde antes havia silêncio. O ambiente começava a mudar, a fúria e a confusão dando lugar a uma inesperada solidariedade. As pessoas na sala finalmente pareciam mais dispostas a confrontar a realidade. A fragilidade das fachadas estava cada vez mais evidente. Kayla respirou fundo. Se aquelas verdades podiam ser descobertas, talvez houvesse esperança. Bruno, agora revestido de determinante coragem, voltou-se para Anésio e perguntou: "O que você tem a dizer sobre tudo isso? Sou mesmo desse mundo de mentiras?" Anésio, com os olhos cheios de arrependimento, finalmente disse: "Você é especial, Bruno. Você sempre teve a força de muitos, e não está sozinho. Agora é a hora de você reivindicá-la." E assim, enquanto a verdade começava a se espalhar, Kayla se lembrou de sua avó, que sempre disse que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a liberdade. As emoções se elevaram, e as primeiras lágrimas começaram a escorregar por seus rostos. Mas havia também um brilho de esperança surgindo nas sombras. O clamor da multidão aumentava, cada um lutando para entender o que significava para eles. E Kayla se viu no centro, mais forte do que nunca,
Finalmente, ela olhou para Bruno e o encorajou. As mentiras podem ter nos mantido prisioneiros, mas juntos podemos redefinir nossas histórias. E foi nesse momento que as luzes começaram a piscar, e uma nova era estava prestes a começar. Antes que a cena final se desenrolasse, um aviso urgente ecoa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você sem fôlego. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse conteúdo incrível. Inunde nossa seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.